E pra felicidade de poucos e tristeza de muitos, Tate no Yusha está de volta com a sua terceira temporada. Que depois daquela temporada anterior, que chamar de desastre chega a ser eufemismo, não preciso nem dizer que quase ninguém estava dando bola pra essa nova temporada e que muito menos estavam tendo expectativas boas. Com razão também, né? Porque, bem, acompanhar aquela coisa semanalmente foi meio torturante. Porém, por incrível que pareça, o início dessa nova temporada não acabou sendo um desastre. Muito pelo contrário, ela até mesmo acabou sendo boa. Tão boa que só esse primeiro episódio consegue ser melhor do que aquela segunda temporada horrível inteira. E dá até mesmo algumas expectativas boas para os próximos episódios. Porém, mesmo com tudo parecendo que talvez esteja indo para um lado bom, eu tenho minhas ressalvas. E principalmente por um pequeno detalhe que tem me incomodado bastante. Que talvez seja implicância minha, ou talvez não seja. Mas a gente vai falar desse episódio primeiro. O episódio já começa de um jeito bem imprevisível, já mostrando o Naofumi, a Raphtalia e a Philo lutando contra três caras de aparências completamente genéricas. E olha, a animação que já é mostrada aqui, cara, ela tá tipo bem acima da média mesmo. Eu até fiquei impressionado quando eu vi, né? Acho que qualquer um fica meio impressionado depois de ter visto aquela temporada anterior. Inclusive, não só essa cena tá muito bem animada, como também a opening, ela tá com uma animação que olha e tá muito bem animado, com também o traço até que da hora e a iluminação, ó, muito boa mesmo. Tá realmente muito acima da média. Logo depois a gente acaba voltando no tempo pra gente poder entender o que acabou levando eles até aquela batalha. E basicamente, depois dos acontecimentos da segunda temporada, as coisas elas têm ficado meio complicadas. Primeiro que depois da tartaruga espiritual ela ter revivido, agora a Fênix também vai reviver e eles teriam que lutar contra ela. E se a tartaruga já foi um problema, imagina a Fênix. Se ela conseguir voltar à vida, aí é que ferrou de vez. Por sorte, eles teriam 3 meses para poder se preparar, o que é um tempo muito bom. O problema é que desde que eles acabaram tendo a luta deles contra o Kyo, o Naofumi, a Raphtalia e a Philo acabaram tendo um pequeno decréscimo nos seus status, o que acabou deixando eles muito mais fracos, mesmo com o nível alto que eles têm. Além disso, desde a batalha deles com a tartaruga espiritual, alguns outros reinos acabaram levando alguns exércitos para perto de Merylmark, que segundo eles era para ser um tipo de ajuda, que de primeiro isso pode até ser verdade, mas é melhor não dar as costas para esses caras, porque se Merylmark ficar num estado pior do que já tá, esses caras podem acabar não sendo mais aliados. Até porque o Naofumi ele vai ser o único que vai conseguir realmente defender. E não é só porque o Naofumi é o mais útil, mas também porque os 3 tapados, eles acabaram desaparecendo do radar. Isso possivelmente tendo muito a ver com a humilhação que eles acabaram sofrendo do Kyo. E cara, eu já tô vendo o problema que isso vai dar. O que piora disso tudo é que eles são inúteis, mas ao mesmo tempo eles são úteis. Eles precisam da ajuda desses 3 heróis. Só que eles são idiotas. O Naofumi ficou sabendo de tudo isso por meio da Mirelia, que claro tem que atualizar ele sobre as coisas, porque ele é quase que a única pessoa nesse reino que ela pode confiar, que parece que ela é cercada por idiota. E sabendo que precisam de mais aliados, o Naofumi acaba perguntando se ela sabe sobre o paradeiro dos 7 heróis estelares, que são os heróis que acabam portando as armas vassalas, que eu vou ser bem sincero, eu tinha esquecido completamente a existência desses caras. Infelizmente, ela só sabia o paradeiro de um deles. Só uma coisa meio estranha é que ela fala sobre o paradeiro desse herói, enquanto ela fica numa proximidade meio estranha do Naofumi, né? E aí você olha o quadro que fica, você acha meio estranho, né? Você acaba até mesmo pensando algumas coisas aí no meio. Você para, olha essa imagem e pensa o quê? A Mirelia acaba levando o Naofumi para um lugar onde ele poderia absorver partes da tartaruga espiritual. E levando em conta que a tartaruga espiritual era realmente um bicho difícil de se matar, possivelmente o escudo que saiu disso deve ser algo bom. O problema vem depois, que é quando a gente descobre quem era o herói vassalo. E esse era o Rei Lixo, que eu nem lembro qual que era o nome dele de verdade, a não ser esse nome. Infelizmente, ele era o herói do cajado e um herói vassalo. O que, claro, já não deixou o Naofumi muito feliz, e muito menos a própria Mirelia. Inclusive, antes mesmo dessa temporada sair, meio que já foi mostrado que ele era um herói. Isso foi no primeiro pôster que tinha saído, que mostrava um cara com um cajado todo sentado ali, e se você prestasse bem atenção, você poderia acabar vendo umas similaridades com esse rei, que agora com esse visual que ele mostrou, ele tá realmente bem similar e dá pra ver que é ele. Mas infelizmente o assunto morreu bem aí. E aproveitando todo o tempo que tinha até a Fênix ela acabar chegando, o Naofumi decidiu ir até o famoso amigo dele de escravos, para conseguir escravos que faziam parte do vilarejo de Lurolona, para assim poder levar eles até o território dele. O problema era que a rainha ela tinha feito um mandato para libertar todos os escravos demi-humanos, e as pessoas que trabalham com escravos não iam deixar isso acabar atrapalhando os negócios deles. Por isso eles já foram comprando todos os escravos possíveis e levaram para fora do país, para assim eles poderem vender por muito mais dinheiro. Infelizmente eles acabaram sendo bem rápidos.
humanos. E por isso mesmo, se o Naofumi quisesse demi-humanos que fossem do vilarejo de Lurolona, ele teria que ir até um outro reino para assim possivelmente acabar encontrando esses escravos. Mas antes dele ir para esse lugar, ele acabou comprando o restante dos escravos do escravagista. Então depois disso, eles acabam indo direto para um reino onde eles poderiam conseguir de volta alguns moradores daquele vilarejo da Raftalia. E enquanto eles estão fazendo essa viagem, aqui um negócio que eu preciso falar, que eu tenho que elogiar essa temporada, que é a iluminação dele. A iluminação desse episódio tá linda, velho. Tem algumas cenas em que ela tá normal, básico, que nem a primeira temporada, mas tem algumas que ela tá realmente linda de verdade, que mostra que acabou tendo uma evolução. Eles logo acabaram chegando no lugar que precisavam ir, e quando eles chegam lá, eles acabam encontrando o mesmo mercador de escravos. Só que não era o mesmo cara, ele na verdade era o tio daquele cara, que era o sobrinho dele. A genética às vezes pode ser um pouco cruel com você. Essa cópia daquele mercador de escravos acaba levando eles até um local subterrâneo, onde mostra pra ele que aqueles escravos que tinham sido comprados estavam sendo vendidos em leilões. E até mesmo meio que para poder falsificar o preço deles, eles diziam que aqueles escravos eram de Lurolona, mesmo que eles não fossem. Isso porque se o herói do escudo tava querendo essas pessoas de Lurolona e o próprio herói do escudo ele acabou fazendo muitos atos heróicos, pô, então essa pessoa deve valer um dinheiro bom, hein? Ao ponto de um cara ele conseguir um escravo por 100 moedas de ouro. E infelizmente o Naofumi ele tentou acabar com a escravidão dos demi-humanos, mas infelizmente esses velhos ricos conseguiram dar um jeito de poder contornar isso. E se o Naofumi quisesse os antigos moradores do vilarejo da Raftalia e também até mesmo os inocentes, então ele ia precisar de um dinheiro grandíssimo. E é por isso mesmo que o tio do mercador de escravos, junto com o próprio sobrinho, acabaram armando um plano para eles conseguirem muito mais dinheiros com isso, claro, usando o Naofumi. Esse meio para eles conseguirem dinheiros era duelos que tinham apostas no meio. Tinha um coliseu onde tudo era feito justamente, mas no subterrâneo tinham duelos que não eram nem um pouco dentro da lei, que literalmente não tinha quase nenhuma regra, se não até nenhuma. E enquanto o Naofumi ele foi apenas observar algumas das lutas, uma mulher um tanto misteriosa acabou chegando nele e vendo que ele até parecia ter interesse naquilo. Em troca de uma bebida que o próprio Naofumi teve que pagar, ela começou a dar algumas informações para ele. Que uma delas é que caso ele queira bastante dinheiro, ele terá que ir nas lutas que sejam de 3 contra 3, porque essa é uma opção em que acaba dando muito mais dinheiro. E também de que, como eu falei, infelizmente nesse lugar não tem muitas regras. E enquanto ela fala isso, um demi-humano chamado Fou acaba lutando contra um nobre rico. E durante a batalha deles mostra que esse nobre não tem a mínima chance contra o garoto, porque ele tá conseguindo se desviar facilmente daqueles ataques. Porém, eles acabam falando algo meio estranho no meio, e aí mostra que essa luta já estava arquitetada, porque o garoto ele logo acabou recebendo um ataque de fogo muito fraco e logo estacou no chão, ou seja, eles tinham um acordo no meio. E aí vendo a situação em que estava e até mesmo os demi-humanos estavam, o Naofumi ele decidiu participar dessa bagaça. Ele decidiu que junto da Raftalia e da Filo ele vai participar desses duelos de apostas. E isso é o que acabou levando eles na situação em que eles estavam no começo do episódio. Eles vão lutar para que assim eles consigam libertar os demi-humanos de Lurolona da escravidão. E o episódio termina nesse exato momento. Muita coisa acabou acontecendo muito rápido nesse episódio, mas por algum motivo não pareceu algo tão corrido, não pareceu algo rushado, o que eu não sei como é que conseguiram fazer, mas conseguiram. Eles não deixaram muitas pontas soltas e já foram direto ao ponto pelo menos desse arco aqui, que eu já vou até dizer, esse arco do Naofumi, ele querer ir atrás dos antigos habitantes da vila da Raftalia e mostrar que os nobres que compram escravos, eles estão dando um jeito de contornar isso, se mostrou muito mais interessante do que a história sobre dois mundos que podem acabar sendo destruídos se os dois não se matarem. Eu não sei como conseguiram fazer isso ser mais interessante do que a história anterior. E isso conseguiu fazer esse primeiro episódio ser bem interessante e até mesmo bom, cara. Eu também tô até meio curioso pra ver como vai ser nos próximos episódios. E como eu disse, só esse episódio conseguiu ser melhor do que a segunda temporada inteira. Além de que, como eu falei, a produção. Cara, a produção, eu não esperava que ela ia estar nesse nível aqui. E eu espero que ela pelo menos consiga se manter. Mas é aí onde eu entro sobre um detalhe que tem me incomodado um pouquinho.
pouquinho. No último trailer lançado para promover essa temporada, tem algumas cenas que não são de episódios, e sim, são da opening. E eu acabei suspeitando um pouquinho disso. Por que no trailer que normalmente é usado para se colocar cenas do episódio, foi colocado cenas da opening? Será que é para chamar a atenção? Ou talvez para eles não acabarem mostrando cenas de episódios que estão inacabados ou mal feitos? Olha, eu realmente não sei se isso é implicância minha, mas acontece que desde aquela segunda temporada eu tô meio com aquele pé atrás, sabe? Isso porque eu não lembro de já ter visto algum trailer onde colocam cenas da abertura. Mas se isso é algo normal, então eu já posso me acalmar um pouco mais. E talvez essa temporada realmente tenha uma produção consistente e dessa vez bem acima da média. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo. O que vocês acharam da estreia dessa nova temporada de Tate no Yusha? Comenta aí porque eu vou querer saber. Então, se você é novo no canal, por favor se inscreva e ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Deixa teu like, ele vai ajudar pra caramba, me siga nas minhas redes sociais e então, até o próximo vídeo.